para Efésios 5,18, onde nós paramos. Então, não vos embriagueis com vinho, que é a contenda. Eu expliquei aqui há um tempo atrás que o vinho aqui não é apenas aquela bebida, entenda bem, fermentada de uva, não. É muito mais, é tudo aquilo que há discórdia, aquilo que há discussão. Veja a política, não é verdade? Leva a pessoa a discutir o futebol e outras coisas mais. E nós estamos nos embriagando, mas por quê? Porque não nos enchemos com o Espírito. Porque quando nos enchemos com o Espírito, olha o que acontece. Falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais. A pessoa está falando como da política, mas daqui a pouco ele entra para a palavra. Mas a Bíblia diz, a palavra de Deus diz. Aí você leva o capaz. Você vê, às vezes, uma pessoa embriagada. Quer dizer, embriagada não é cheia de vinho, não. Aquela pessoa tomada por uma emoção, tomada por uma ira, tomada por um ódio, mas você semeia a paz, você não está com a palavra, você está com o salmo. Não, a vontade de Deus é que todo homem seja salvo. Deus quer que essa pessoa seja salva. Sempre faz isso. Por isso é importante ensinar a igreja a se envolver com o Espírito Santo, se encher com o Espírito Santo. Lembra do Isaías capítulo 5? Vamos até lá? O Isaías fala que muitos acordam e já vão se embriagando, já vão para o vinho. Que é isso? Calma. Pastor, eu não bebo, não. Não, mas você vai ver, 5,12. 5,11, desculpe. Ai dos que se levantam pela manhã, capítulo 5, versículo 11. Ai dos que se levantam pela manhã e seguem a bebedice. Mas, pastor Bento, é verdade. Eu lembro que eu conheço o velho já era alcoólatra. Acordar de manhã era bebida. Primeira bebida, primeira dose, uma caneca como essa aqui, ó, não ia beber nunca. Não dá para beber, não dava. De jeito nenhum. Tinha que começar a bebida. Então, eu conseguia, às vezes, o cigarro e a bebida, e o cafezinho de manhã. É assim, aquele café que já fazia disso. E ia embora, depois não seguia da bebida. Mas não é isso que a Bíblia está dizendo. A Bíblia está falando demais. Algo que tira a nossa razão. Algo que impede você até de raciocinar. Como eu falei, a emoção vamos dizer, do calor, né? Aquele momento do calor na política, no esporte, no dia a dia, no cotidiano, a inflação, quer dizer, a revolta com o sistema, no governo, que você vai falar disso, daquilo, e você vai pegando aquilo, lê as notícias. Não, por isso que nós temos que começar o dia na presença de Deus. Antes de qualquer coisa, ler um jornal, ler notícia, leia a Bíblia. Se encha com o Espírito Santo, Deus me ensina. Deus, eu quero ser não estou ensinando você a ser fanático, não estou ensinando você a ser um crentão, não, ensinando você o caminho que a Bíblia diz. Você viu o início da mensagem, que falamos que o Espírito Santo em nós, que foi Ezequiel 36, 27, o Espírito Santo em nós nos guiará na palavra, nos ensinará todas as coisas, nos fará lembrar daquilo. Então, nós devemos começar o dia com oração e leitura bíblica. Não que é errado você assistir, ler o site lá, ver a notícia, telejornal, não. Mas cuidar para não se embriagar com essas coisas. E você não estando cheio com o Espírito Santo, essas coisas vão te embriagar. Você fica, então, vamos dizer assim, chateado, revoltado, cheio de ira, e você começa a ter a reação que todo mundo tem. Não é desse jeito. Nós precisamos de levar o nosso povo para a palavra. Precisamos levar você para esse caminho onde você vai crescer espiritualmente. Aí ele diz, e se demoram até a noite, até que o vinho os esquenta. Misericórdia. Aí pula um pouquinho, que você vai ver, ainda no capítulo 5, nós temos mais coisas ainda, né, que nós vamos ver cada vez mais. No capítulo 5 mesmo, versículo 22. Ai dos que são poderosos para beber vinho. O que é isso? Não tem gente que é assim, não, comigo não. Olha, modéstia à parte, eu bebo bem. É verdade, eu era garoto, eu era menino ainda, e o pessoal começou a me colocar um presente do sindicato, porque eu era garoto. Os meus amigos, eu tinha, vamos dizer, 20 anos, e os meus amigos, a maioria tinha 30 e tanto, 40 anos, mas tudo estourado já na vida. Cara inchada, né? Tremendo, família destruída. Eu lembro que tinha uns caras pessoa que tinha sido casada, porque tem o pinguço do bairro, que é do prédio onde eu morava. Ali todo mundo bebia, o pessoal tinha, mas eu fui caindo, fui mais, aí fui para outros blocos, né, outros prédios, até que eu fui lá para o local chamado sindicato, que era o pinguço de todos os bairros, que vinha de longe, e ficavam ali. Pessoas até que já tinham
puxado cadeia e tudo bem, e essas coisas. Mas como eu era garoto, eu me sentia forte. Não, eu bebo e não caio. Tinha dia que tomava uma, duasinha, tinha dia, hoje eu entendo que era o demônio, eu bebia o dia todo e não ficava bêbado. Mas eu entendi que é o demônio. Uma vez um amigo falou, eu já era convertido, quando ele falou, rapaz, ele falando que tinha namorado uma pessoa no mundo, né, que ele era do mundo, ele disse, ela passou lá, ela foi lá no terreiro com ela recebeu o guia lá, ela bebeu a noite toda, né, lá incorporada. De manhã, na hora de ir embora, ela trocou de roupa, e falou comigo, nem cheio de bebida tinha, não estava nada, não tinha bêbado, era o demônio que bebia. Então, assim é o pinguço, às vezes. Tem dia que ele toma pinga o dia todo, não fica bem. Tem dia que com asinha já cai, já fica tonto já. Mas não é isso também. É aqueles que se acham fortes, irmão. Não, eu sei separar as coisas. Não sabe. Jesus disse, sem mim, nada podereis fazer. E a pessoa se acha forte, está dizendo aqui. Ai dos que são poderosos para beber vinhos e homens forçosos para misturar bebida forte. Bebida forte. Mistura crendice, como tem gente que está na igreja, mas vê largar os costumes antigos, às vezes não largam. Eu lembro, eu tenho casos de pessoa, pastor Jaime, uma vez eu encontrei um homem, ele dizia assim para mim, Amorim, eu gosto muito de você. Gosto mesmo, mas eu não gosto quando você fala da reencarnação, que eu falo que não existe. A Bíblia não fala sobre isso. Mas quer dizer, ele gosta do Evangelho, mas ele mistura, ele quer, não pode. Não pode seguir a dois senhores. A Bíblia diz, ao homem foi dado o direito de morrer somente uma vez. Aí, mas pastor Jaime, mas tem a reencarnação, que é o João Batista, a reencarnação do Elias. Não é, irmão. Primeiro que o Elias nem desencarnou. O que é isso? O Elias não morreu. Elias foi arrebatado. Então, usando a linguagem deles, o Elias não desencarnou. Como é que ele pode reencarnar? Re é do latim, que quer dizer de novo. Então, como é que o Elias pode encarnar de novo, ou reencarnar, como é uma coisa, que é a reencarnação, se ele não morreu? Acabou essa tese aí. Essa foi jogada por terra, isso não existe. Mas teve depois, pastor Jaime, o Samuel veio, primeiro que não estava falando de encarnação ali, não. Ele estava na consulta aos espíritos. A Bíblia está relatando os fatos como eles acreditavam. Não está dizendo que era o Salmo. Não, disse que é. Está mostrando o fato como eles acreditavam. E as pessoas acabam misturando. E então essas pessoas devem pedir o quê? Não ao Jaime para explicá-las, mas ao Espírito Santo. Se você for com sinceridade de coração e falar, Espírito Santo me ensina, existe reencarnação, ele vai te ensinar. Na Bíblia. Não vai te ensinar outro lugar, não é a teoria do fulano de tal, não é o que o Jaime de Amorim Campos falou, não, é o que o Espírito Santo fala na palavra. Lembra do que você já ouviu hoje. Ele nos guiará em toda a verdade. Ele não falará de si mesmo. Quer dizer, nem o Espírito Santo ele falar de si mesmo, ele fala na palavra. Ele tem que te mostrar na palavra. Então não saia, não misture as coisas. Cuidado para você não se embriagar então com vinho em que há contenda. Vamos voltar em Efésios, agora no capítulo 5 ainda, no versículo 14, que é bem conhecido. O que ele diz? Desperta, ou tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo esclarecerá. O que é os mortos? Salário do pecado? Todos nós já nascemos na morte, separados de Deus. Enquanto a pessoa não nasce de novo, ela está na morte. Você está entre os mortos, podem ter até sabedoria humana, secular, mas não bíblica. A Bíblia só vem, a sabedoria bíblica não vem pelo homem. Por mais que você frequente uma academia teológica, uma faculdade, pode fazer isso. É bom conhecimento. Mas o Espírito Santo tem que estar em você. Senão você não separa as coisas, você não vai ser guiado na palavra. E Cristo esclarecerá, portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, sem juízo, mas como sábios. Não, eu não conheço nada. Aí eu posso até pegar a palavra do homem, né, de Sócrates, que eu sei que nada sei, né? Tudo bem, aí você pode até pegar isso aí. Não sabemos nada, ele que vai nos ensinar. E diz assim, portanto, não como sábios, remindo o tempo, por quanto os dias são maus, sempre voltando para o Evangelho, para a palavra. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Aí você viu, não vos embriagueis com vinho, com essas disputas, essas coisas que trazem discussão, em que há contenda, a discórdia, é a opinião política, a opinião futebolística, entenda bem, do dia a dia, a falha dos homens, o mundo como está, o sistema tal, e você acaba se revoltando, como todo mundo se revolta.
Não, você tem a palavra de Deus, mas enchei-vos do Espírito, aí você não vai se embriagar, você não vai deixar a ira tomar conta de Deus. Foi horrível o que essa pessoa fez, mas Deus que ela tenha conhecimento do Senhor, que ela se arrependa e conheça a verdade. Você não vai ficar, esse cara tem que queimar no inferno, não, você não está com o Espírito Santo. O Espírito Santo nos guia na palavra, e a palavra diz que Deus quer que todo homem seja salvo. Aí terminando, falando entre vós, com salmos e hinos e cantos espirituais, seja qual for o assunto, você traz a palavra de Deus. Seja o que for, o que for é palavra de Deus. Esse vizinho é demais, é um muquirano, esse vizinho é não sei o que. Não, vamos orar por ele então, porque a Bíblia diz que Deus quer que ele seja salvo. Não, mas ele não gosta de crente, ele falou que odeia crente. Eu sei, mas não é ele, é o pai dele, né? O diabo está querendo perturbá-lo. Entenda bem, vamos orar para ele ser liberto. Sim, agora se você não se encher com o Espírito Santo, aí você se embriaga com vinho. Aí você age como uma pessoa que realmente, esse filho do diabo tem que queimar no fogo do inferno. E a mão de Deus tem que pesar. Você não está com o Espírito Santo. Essa é a mensagem. Enchei-vos com o Espírito Santo. E você vai ser uma bênção. Amém?